Gente, vamos começar então. Vamos Vou pedir começar. para vocês fecharem os seus É, microfones e vamos apresentar a nossa colega Vera Rise, que é prata da casa, está aqui junto da gente há milênios, é uma das professoras colaboradoras do CAPSE e hoje ela vai nos apresentar essa leitura, né, do filme O Senhor Estagiário, que vai falar exatamente da capacidade da gente se reinventar, né? Em qualquer idade, né? Então, gente, com vocês, Vera, e vou botar ela assim para ser a que vai ficar lá no. me autoriza isso. Você já está autorizada. Tá. Então já estou aqui no compartilhamento. Uhum. É, quando a Sueli me chamou para fazer um cine debate, de bate-pronto eu já falei assim: eu quero, posso falar sobre o estagiário? Aí ela falou, claro, você pode falar o filme que você quiser. Aí eu fiquei pensando assim, por que que veio logo de bate-pronto esse filme, né? E acho que tem tudo a ver, porque é um ciclo de vida que eu já estou, né, nele. E ele se aposentou e volta ao trabalho. Eu sou aposentada e continuo trabalhando. Então, acho que tem muito a ver comigo, por isso que eu acho que escolhi assim, de bate-pronto, né? Então, como o Sueli falou, sou psicóloga clínica, psicomotricista, terapeuta de casal e família, já fui presidente da Abratef, na época que a Abratef era de outro jeito, e fui presidente da ATF em 2014 e 2016, e na gestão 2022-2025 estou aqui outra vez em 2025 e 2028 para conseguir realizar tudo o que eu e a minha equipe deseja. E Sueli e Ana estão com a gente, né? Assim, com muita garra e muita coisa para a gente fazer. Então, o filme uns falam do senhor estagiário, mas eu vi que apresentando o estagiário, né? E uma visão sistêmica sobre esse filme. Aí eu trouxe duas frases aqui que eu achei assim, muito legais. Um é da Mônica McGoldrick, toda mudança em um membro da família provoca mudanças em todos os demais, né? Então, quando há uma rodada na cadeira, todo mundo muda de lugar, né? E o outro da Virginia Satir. A vida é um processo de tornar-se uma combinação de estados de ser e de movimento, onde o objetivo é crescer em direção ao todo. Então, achei muito legal essas duas frases para trazer para vocês. Então, sobre o filme, né, O Estagiário, é de 2015 esse filme, quer dizer, né, já tem 10 anos, e foi dirigido por Nancy Meyer, e é estrelado por Robert De Niro, que é um espetáculo, né, de ator, como Ben e Anne Hathaway como Julie. O filme Estagiário nos convida a observar as dinâmicas familiares e sociais por meio de um sentado de 70 anos que decide retornar ao mercado de trabalho como estagiário em uma startup de moda liderada por Julie, que é uma jovem mulher extremamente dedicada ao trabalho e distante da vida familiar. Aí a gente já começa a ver, né, que tem uma pegada diferente, quer dizer, um homem de 70 anos, viúvo, que volta para o trabalho e trabalhar com jovens, com uma mulher jovem, né, que lidera uma startup, e uma startup de moda, que não tinha nada a ver com ele, né? E como ele poderia colaborar nessa história.
Então, Ben envia uma startup moderna, liderada por Julie, e a minha conexão está estável, gente. Se cair, vocês me falem. Uma jovem empresária que é uma pessoa workaholic. Esse filme, o que assim eu vou trazer para vocês, o que que ele aborda? Em primeiro lugar, é o ciclo de vida, né? Que ele traz os temas como envelhecimento, viuvez, aposentadoria, são temas do ciclo de vida naturais e os acidentais, né? Aposentadoria, conflitos nas relações familiares, intergeracionalidade, papéis de gênero, né? Que a Anne, ela trabalha e o marido cuida da casa. Então, uma inversão dos papéis, né? Do que acontece dentro de um padrão de comum, né? E busca de pertencimento. Cada um vai buscar o seu pertencimento. Então, o ciclo de vida e a intergeracionalidade, né, o retorno de bem ao mercado de trabalho após a aposentadoria e a viuvez, marca uma transição importante no seu ciclo de vida. Ele busca um novo sentido de pertencimento e utilidade, uma necessidade relacional, muitas vezes invisibilizada nos idosos. É o que a gente vê as pessoas se aposentarem e deprimirem, né? E ele volta ao trabalho, fazer uma coisa completamente diferente que ele não tem domínio, mas para se sentir útil, né? E o que às vezes, quer dizer, muitas vezes na nossa sociedade, o velho não é valorizado, né? Então ele se sentiu valorizado. Até incrível a chegada dele, né, no trabalho. Vai, se arruma, bota gravata, terno, gravata, e arruma as coisas todas, chega no escritório, dá uma mesa para ele, arruma as coisas todas, lápis e tal, e os coleguinhas, né, todos jovens que sentam do lado dele, ficam olhando assim, assustado com aquelas coisas, né, admirados e assim, sem saber muito bem, porque são de uma outra época, né? A Julie representa uma mulher em uma etapa diferente do ciclo. Criação de filhos pequenos, ela tem um filho pequeno, ascensão profissional, ela tem muita vontade de crescer profissionalmente, e a manutenção do casamento, que fica ela tendo que equilibrar esses pratinhos, né? O desequilíbrio entre essas esferas gera tensões importantes, que vocês, né, sabem o que acontece quando um pratinho não é bem observado, não é bem cuidado, né? Pode cair e quebrar. A terapia sistêmica nos convida a olhar as fronteiras, os papéis e as lealdades em cada etapa do ciclo de vida. Ambos os personagens enfrentam desafios de reorganização desses papéis. Eu digo sempre assim, que quando muda de uma etapa, a- aparece uma nuvenzinha assim, em cima, uma nuvenzinha, né? Que demanda você ter que fazer alguma coisa. Não dá para continuar com a forma antiga por uma situação nova. Então, você precisa se reorganizar, precisa se equilibrar na nova função. Se você fica permanecer, já acaba criando crise e criando conflito. A intergeracionalidade como troca. A relação entre os dois, né, protagonista, ilustra como valores, saberes e habilidades circulam entre as gerações. Não é hierárquico. Ambos aprendem e ambos ensinam. Acho que esse filme traz muito isso para a gente, de uma forma leve, uma forma tranquila, o quanto as gerações podem se comunicar, podem uma estar ao lado da outra sem uma crítica, sem um julgamento, né? E um apoiar o outro o que o outro pode trazer de melhor para essa relação. Depois, aqui eu não consigo ver. Se eu mexer aqui, depois eu não consigo. Deixa eu ver o que está escrito lá em cima. Vocês conseguem ler para mim?
inverte. Alguém leu lá em cima a A primeira Jules frase? inverte o papel tradicional de Julie gênero. inverte o papel tradicional de gênero, sendo provedora e líder, né? O marido assume o cuidado da casa, mas sofre com essa inversão. Você vê que ele não é uma pessoa feliz, né? E ela também angustiada, porque tem que dar conta daquele trabalho, aquela demanda que ela briga, né, pelo sucesso, por aquilo dar certo, por aquilo ser uma razão da vida, né, dela. O sistema conjugal se desestabiliza por expectativas não ditas e lealdades invisíveis, né? Existe uma lealdade invisível que não aparece, e aí essas expectativas ficam comprometidas. A terapia sistêmica nos ajuda a identificar essas lealdades invisíveis e como elas geram padrões circulares de sofrimento que acontecia para os dois, né? Alimentando ressentimentos e distanciamentos emocionais. Os preconceitos etários, né, o etarismo, né? O filme evidencia estereótipos sobre envelhecimento e juventude. Mostra que tanto o idoso pode ser produtivo e criativo, quanto o jovem pode aprender com as experiências do mais velho. A presença de bem funciona como um elemento de diferenciação. Ele traz uma coisa nova para aquele sistema organizacional que já estava consolidado com só pessoas jovens, e ele, uma pessoa mais velha, trazendo uma diferenciação ali naquele espaço. Ele escuta, observa, você vê que ele fica até mais tarde no trabalho, observando as atitudes dela, o comportamento dela, sem ter muita interferência. Ele não falava quase nada. E traz uma nova perspectiva, menos imediatista, eu vou diminuir aqui para poder enxergar. Menos imediatista, mais conectada com os afetos e com o tempo da vida. Bem, representa o que em terapia podemos nomear como função especular positiva. Ele não julga, mas faz com que Julie se veja, se escute e questione suas escolhas. No princípio, vocês observam que ela fica assim, meio ressabiada com ele, e ele respeita o tempo, ele não invade o espaço, ele fica bem percebendo com tranquilidade, com maturidade, aonde ele pode ser útil, né? Atua como espelho positivo, sem julgamento, favorecendo autorreflexão. As lealdades invisíveis e pressões sociais. Julie sente-se pressionada a ter sucesso em todos os papéis, né? Isso que realmente hoje em dia a gente vê as mulheres precisando dar conta, né, do lugar de mãe, de profissional e um lugar carregado de expectativas sociais e familiares. Essas pressões refletem mitos familiares e expectativas sociais. Quais os mitos que têm as famílias, né? Que tem, por exemplo, vamos pensar nesse casal, né? Que ela acho que fica claro que há um acordo entre eles, onde ele vai cuidar da casa e da filha para que ela possa ter ascensão profissional e provavelmente a parte financeira, né? A terapia sistêmica considera essas pressões como alianças transgeracionais e mitos familiares que moldam os comportamentos e as decisões dos indivíduos dentro dos sistemas familiares. A terapia sistêmica ajuda a identificar e ressignificar essas lealdades. As ressonâncias sistêmicas. O encontro entre gerações, entre modelos de mundo, entre masculinidade e feminilidade, ativa ressonâncias profundas nos personagens e em quem assiste. Eu, pelo menos, eu fiquei assim muito ativada, né? Tanto que resolvi falar sobre esse filme.
O filme convida, mesmo que de forma leve, uma revisão dos contratos relacionais e das hierarquias de valor entre trabalho, afeto, reconhecimento e pertencimento. A isso relacional. Eu trouxe aqui umas perguntas, depois eu volto para elas, para a gente poder abrir para conversar sobre o que eu trouxe hoje aqui para vocês. Quais as fronteiras familiares que Júlia precisa revisar? Como o bem influencia a dinâmica da empresa em jogo nos conflitos conjugais? Onde vemos possibilidades de mudança nos padrões relacionais? Como o envelhecimento é ressignificado no filme? E aí, uma reflexão para vocês. Depois eu volto, deixo as perguntas na tela, né, para a gente refletir sobre elas. O estagiário nos permite olhar com leveza para temas profundos: o tempo, o afeto, os vínculos, as funções nos sistemas e os caminhos de transformação possíveis. A terapia sistêmica oferece lentes potentes para ampliar essas reflexões. E aí, o que eu trouxe aqui, eu ia trazer o livro, mas ia ficar muito pesado para trazer para o consultório, são, né, dois livros que são que a gente não pode deixar de ter na nossa biblioteca, que são esses dois livros da Mônica McGoldrick, que é o Genogramas e Avaliação e Intervenção Familiar. E as mudanças no ciclo de vida familiar da Mônica McGoldrick e da Betty Carter. E aí eu vou voltar para aquele das perguntas e vou ampliar aqui, mas depois eu abro a tela, né, para a gente poder se ver. É isso, gente. Foi curtinho, acho que foi bem objetivo. Dá tempo para a gente conversar bastante, para a gente trocar bastante, porque eu acho que o mais assim, o que enriquece, né, a nossa conversa é essa troca, né, que a gente possa fazer, né? Aí, Quem já quiser falar, levanta a mãozinha e vamos eu começar. posso, eu posso interromper. Alguém tirou uma foto para deixar aí, ou se quiser, depois eu volto. Ana levantou a mão, vai lá, Ana. Então, Vera, eu gostei muito desse filme maravilhoso. Já tinha visto há muito tempo, mas agora recordei bem. Ele tem tudo a ver com a gente mesmo. Uhum, Faz, né, a gente ficar observando como é assim mesmo que acontece com as pessoas, né? uhum. Quando a gente volta ao mercado de trabalho, no nosso caso, a gente nunca parou, né? Ainda bem que a É. gente continua firme. E eu observei isso muito agora, há um ano e meio, quando eu fiquei viúva, como foi importante eu estar inserida nos grupos de trabalho, Uhum, uhum, além dos amigos, familiares e coisa e tal, que me deu muito carinho, muito acolhimento, muita força nessa hora. E eu fiquei uhum, me comparando com ele lá, né, no grupo, como ele foi acolhido depois que ele foi uhum, cumprir, que ele começou a mostrar ali como ele era importante para o grupo também, não é? uhum, Então, esse acolhimento, essa troca é muito importante referente ao trabalho, né? uhum, Traz uhum, muita, traz muita força e no filme aparece muito isso, né? Essa força que ele uhum, trouxe para ele, as pessoas deram a ele depois com ela, a força que ele passou para ela na hora da fragilidade dela, que ela passou também numa crise no casamento, né? uhum, E toca muito a gente, né? Eu acho que o ator ajuda muito também pela perfeição que ele uhum, tem, né, no papel dele. uhum, E é um filme que se comunica diretamente com qualquer pessoa, acredito. No meu caso, tive esse lastro, né, de comunicação
pela vivência que eu passei, que eu vivi isso, né? Do quanto eu Uhum, fui acolhida por meus amigos, meus colegas de trabalho, muito carinho, todos, uhum, e quanto é importante isso para ajudar a pessoa. No caso dele também, ele estava assim, né? Passou também por uma viuvez, eu me identifiquei com isso dele lá. E aquela solidão que ele ficava ali quando ele saía com o grupo, né? E fez amigos. O uhum. filme assim, fala muito da vida cotidiana, eu achei. O mais importante do filme Exatamente. que Uhum, tocou a gente é isso. é, Depois uhum, falo mais, deixa as pessoas falarem agora. uhum. Agora, Silvia, abre seu microfone. Sim, boa noite a todas. Boa Eu sou noite. Lúcia, eu não sou psicóloga, eu sou jornalista. Ah, E, ótimo. Hum, é bom ouvir outro olhar, né? Outro olhar. quem sabe, mas eu me identifiquei tanto com o Robert De Niro, com esse papel, porque quando eu tinha 51 anos de idade, eu estava separado do segundo marido, filha de três filhas, a caçula tinha 12 anos, e eu achei que já estava na hora de eu voltar a trabalhar, não só pela questão financeira, mas pelo tempo que eu precisava ocupar. E o jornalismo tinha ficado para trás, que foi um tal de casa separa, que durante muito tempo eu fiquei presa. Eu pensei, bom, os pais, dois, abandonaram os filhos, eu não vou abandonar também. Bom, então, para resumir, uma amiga minha, no dia 28 de dezembro, falou: Silvinha, vai lá na agência tal, assim, assim, que tem um trabalho para você. Aí eu pensei, para não perder a amiga, eu vou, porque ninguém vai começar a trabalhar no dia 28 de dezembro. Era no centro da cidade, aí eu não sabia nada de informática. Eu tinha trabalhado na Eco 92, mas na parte de imprensa, e não tinha um rapaz lá que arrasava na época, imagina, 92, mas eu precisava de tempo, eu tinha já computador em casa, mas era dos meus filhos. O professor deles mandou eles me ensinarem, mas eles não tinham paciência comigo, nem eu. A linguagem toda nova, toda hora eu apertava a tecla errada. Enfim, eles ficavam irritados e não queriam me ensinar. E aí eu pensei, dia 28, eu indo para a cidade, eu pensei, eu tenho alguns dias para pegar e dar uma geral de computação. Cheguei no centro da cidade, a pessoa que me atendeu lá, eu acho que já estava empregada, eu estava já, porque eu achei recomendação dessa minha amiga. Aí eu falei assim, quando é para começar? Falou assim, você pode daqui a meia hora estar no Hotel Meridian? Aí me veio uma dor de cabeça louca, porque eu tinha mentido no currículo que eu sabia informática. Quer dizer, faltavam alguns dias para eu saber, mas ficou assim, combinado. Bom, desculpa, eu estou tomando muito tempo. Bom, da cidade até o Hotel Meridian, me bateu aquela dor de cabeça e eu cheguei lá no andar tal que tinha montado um grande escritório de advocacia para um contrato da Vigilância da Amazônia. A firma americana Raytheon estava em outro andar. Enfim, eu cheguei lá, eu, com a tal da dor de cabeça. Tinha me preocupado de comprar na loja mais chique do Rio da época, a Benedutti, um blazer e um sapato. Investi ali as, as minhas finanças para porque sabia que era importante. Quando eu toquei a campainha, veio o chefe do escritório, que era um advogado de 31 anos de idade, depois eu vim a saber. A primeira coisa que ele falou, eu acho que ele olhou o meu traje, ele liga muito para a aparência. E ele falou: Mil desculpas, nós não temos um computador para você. Era um circo numa gente. Bom, mas foi assim, tudo, né? Aí no dia seguinte eu fui para o mar pensando, gente, eles estão pagando, eu estou
estou me banhando no Oceano Atlântico, recebendo rios de dinheiro. Rios não era, mas é que eu pedi, eu não sabia quanto eles estavam oferecendo, eu estava tão por fora que eu depois fiquei sabendo que eu pedi o dobro do que estava. E tinham 10 pessoas já aprovadas que já iam, e eu fui. Gente, isso daí foi. Eu me senti o Robert De Niro, eu esqueci do nome da personagem dele. Ben. É, e foi como, sabe, uma identificação com os jovens. A minha idade, mais era a idade do chefe do escritório, mais 21 anos da estagiária, que gostava de pescar no Caribe, ela dava parte de que estava resfriada, então eu me diverti e eu ganhava dinheiro sem fazer nada. Mas eu vou parar por aqui, porque tem outros lances que eu fiquei conhecida como a Lady Silvia, uma sábia, porque eu consegui pescar, eu não tinha nada, absolutamente nada para fazer lá. Aí, então, eu ficava olhando só, eu não ia mexer na mesa de ninguém, na bagunça que os contratos iam e vinham, tradução juramentada. Mas aí o chefe do escritório, tal de 31 anos, ele falou, desesperado, ele já tinha quebrado a cabeça um dia lá, literalmente costurado a cabeça, e ele desesperado, cadê o contrato já juramentado? Aí eu peguei assim no meio de uma zona de papéis, eu pesquei um papel assim e dei para ele. A partir daí eu passei a ser o gênio da lâmpada. Foi tudo e acabei me aposentando, fiquei 10 anos no escritório essa é a minha história, que a da identificação com o filme total. Agora eu quero Uhum. que você. Eu acho muito interessante, né, Silvia, você está falando isso, porque tem um trecho do filme que a Anne manda um e-mail para a mãe, vocês lembram disso? E Sim. o e-mail não podia ter ido, ela mandou errado para a pessoa errada, não era para mandar. Tinha algum problema lá que eu não me lembro exatamente o que, e ela manda. E os técnicos, os hackers lá, todos os jovens tentando descobrir como que eles iriam tentar, entraram no e-mail da mãe para ver, e aí falaram que o único jeito era entrar no computador da mãe. E a operação foi liderada pelo Robert De Niro. Então foi muito interessante, que ele falou assim: não, vamos lá, a gente arranca o computador, leva o computador, e aí chega na casa, toca alarme, aí ele tem que ligar para saber qual que é o código do alarme, para desligar o alarme. E saem de lá, assim, conseguiu, aí vem o especialista lá e consegue deletar o e-mail. Eles saem da casa e fica tudo, né? E todos tecnológicos, não sei o quê, e quem liderou a ação foi o Robert De Niro, de uma forma assim, tem que ir lá e arrancar o computador. Foi o analógico que resolveu tudo, igual a Silvia. Muito A interessante. analógica resolveu tudo lá dentro. É, muito interessante, né? Solange, fala aí. E delícia também, né, Vera? É ver a empolgação dele, o quanto que ele se diverte, o quanto que ele se aventura, né? E é Aham, autêntico, aham. autêntico, ele não faz nada forçado nem pensado, é ele, É. né? E comigo também aconteceu um pouco assim, né? Eu fiz pedagogia quando eu tinha 18 anos, me formei, trabalhei muito pouco como coordenadora pedagógica, e quando eu tive meu primeiro filho, foi difícil, eu continuei trabalhando, mas quando tive a segunda muito seguidinha, não dei conta de trabalhar e ser mãe, né? E naquela época a gente fazia um pouco isso, se tinha condições financeiras, guardei o diploma na gaveta e fiquei de mãe. Aí, quando as crianças começaram a crescer, eu falei, gente, não aguento mais essa vida de mãe, né? Eu quero trabalhar. Mas aí eu tinha ficado quase 12 anos parada. E a educação tinha dado assim saltos, estava tudo muito novo. Aí eu comecei a voltar a estudar. Eu falei, eu tenho que estudar para me atualizar.
Aí eu fiz a psicopedagogia, da psicopedagogia eu me empolguei demais, fui fazer a psicologia e eu era uma aluna já coroa, porque quando meu filho entrou para a faculdade, meu mais velho, entrou para a faculdade, eu olhei assim, naquela época era 6 Gran Rio, eu ia com ele fazer as matrículas, fazer as inscrições e preencher formulários, preencher isso, preencher aquilo, levar para o vestibular. Eu olhava as universidades e falei, gente, que saudade de ser aluno, que saudade de estudar, de ir para a faculdade, que lugar lindo, né? Saber ali, saltitando. E aí eu falei, vou voltar para a faculdade. Ele entrou em março, eu entrei em agosto, com aproveitamento de estudos, porque eu já tinha, né, a pedagogia e tinha pós em psicopedagogia, enfim. E aí eu era uma aluna mãe, né? Tinha amigos dos meus filhos na minha sala, assim, porque aí sistema de crédito, né? Eu tinha amigos deles, e aí eu dava carona. E aí, às vezes, na hora, eu fiz PUC, na hora de entrar naquele estacionamento, aquela fila, aí o guardinha lá, pipi, pipi, mamãe, mamãe, deixa os meninos aqui na porta, não precisa entrar no estacionamento. Mamãe, eu não sou aluna. Aí na fila do Xerox, que antigamente tinha isso, né? Fila de Xerox. Professora, professora, a fila dos professores é aqui. Eu não sou aluna. Então, eu passei por muitas situações. O primeiro trabalho de grupo foi horrível, porque todo mundo se conhecia, todo mundo jovem. Eu não tinha grupo, não tinha ninguém, né? Eu era meio sozinha. E aí, tinha um outro senhor lá também que tinha aposentado, estava fazendo psicologia. Aí nós montamos o grupo dos coroas universitários. E até hoje eu tenho duas amigas que ainda continuam nesse grupo. E a gente se encontra até hoje. Uma era fono e a outra tinha feito história. E as duas estavam fazendo a psicologia, enfim. E nós somos super amigas até hoje. A gente procura se encontrar, mas foi assim uma experiência muito gostosa. E meus filhos adoravam assim saber que os amigos deles me viam, né? Eram meus amigos e eu dava carona. E o meu filho uma vez foi lindo isso. Porque ele estava na faculdade, quando ele falou que viu uma moça mais velha também, sentada lá na faculdade, sem grupo. E aí ele foi e falou: Minha mãe deve passar por isso. E aí foi, chamou a moça e falou: Você quer participar do nosso grupo? Aí ela contou também que tinha tido filho, que tinha trancado a faculdade e que estava retornando. E aí ele falou: Mãe, eu fiquei olhando, eu falei: É minha mãe aqui nessa cadeira. Olha, e assim, eu acho que eu ser aluna, né? Me ajudou a ser mãe de universitários, né? Entender as questões deles, e também foi muito legal com os amigos, com os professores, era uma troca muito legal com os professores. E eu ser aluna também foi bom para os meus filhos, me verem estudando, me verem batalhando, né, recomeçando já mais velha e hoje aqui, né, eles têm assim o maior orgulho, e eu também, né? E hoje o Muito, nosso dia, né, nosso dia o dia do psicólogo, eu acho assim que mudou a psicologia, mudou a minha vida, né, mudou minha rede de amigos e eu sou muito feliz. Se eu tivesse que escolher novamente uma profissão, eu escolheria a psicologia, porque é uma coisa que me dá muito prazer. muito legal, Sol. Eu não sabia dessa sua história. A gente é amiga já há algum tempo, né? E eu não sabia dessa história. E é muito interessante porque o seu ciclo de vida, você teve um ciclo de vida que é estudar, fazer a faculdade, casar, ter filhos para, né? E depois retoma de novo a ser estudante, um outro ciclo de vida E separa, numa fase mais lá na frente, na mesma fase que os seus filhos estavam no ciclo de vida de seguindo em frente, né? Que e é aí separei, né? Na primeira faculdade eu casei, na segunda eu separei. separou. E na Fez terceira, várias na Interessante, é muito mudanças, né, terceira, interessante. Solange? Entendi o que você falou, Sueli, o que você É. falou? Fez várias mudanças, graças a Sim. Deus, né? Porque é vida e mudança, e Uhum. transformação, né? Não, Quando isso é que você, é vida, né? você estava falando, engraçado, eu me lembro quando eu passei para a faculdade, eu fazia parte de um grupo de mulheres que eu era mais novinha, porque todas elas já eram casadas, tinham filhos, elas também estavam como você, retornando para fazer psicologia.
Uma delas era até prima do Zagallo. Era casada com um primo, né? Um, um primo dele. E, e foi um grupo engraçado que depois, porque nós, o primeiro ano nosso foi todo junto, mas quando chegou no segundo ano, a turma foi dividida. Ficou uma turma de manhã e uma de tarde. E elas foram para o turma da manhã. E eu fui para a turma da tarde. Então a gente raramente se encontrava. Depois nunca mais. Mas na minha turma da tarde, é, teve Maria Alice, que Maria Alice era também uma mulher que já era casada, tinha um filho de 11 anos, era o mais novo filho dela, então coisa, e era muito ligada com a gente. Então é muito bacana a gente ver assim o jovem transitando com a pessoa mais velha, porque é muito rico. A Eu gente lembro, por troca, a gente exemplo, ganha e eles ganham. Eu lembro, É, por exemplo, nas reuniões de equipe de SPA, né, que a gente fazia SPA na PUC, lá na vila, lá naquelas Sim, casinhas, e era muito diferente o meu atendimento do atendimento dos, né, mais jovenzinhos. sim, porque você já E tinha uma história de vida vivida. e todo mundo, assim, depois eu fui fazer estágio na vara da infância, e todo mundo, doutora, doutora, eu não era doutora nada, eu não era nem formada em psicologia, mas eles me olhavam assim, né? Essa pessoa já tem anos de formado, já tem experiência, É. e eu não tinha nada, né? Mas era muito diferente, a minha forma de atender, né? De ouvir e de aproveitar a faculdade, porque muitos ficavam também namorando, né? Coisa Ah, legal também sim, da uns faixa etária, né? perdiam lá da é, faculdade andando para um lado para o outro. Solange, mas depois, Solange, você foi nosso grupo também, né, Solange? De Sim, claro. terapia familiar, aí a gente se encontrou, foi É, nessa, Sim, aí né? fazer foi quando coagulou especialização. a gente, né, Solange? É. Sim, Aí nós ficamos muito, para eu sempre. achei muito interessante também, quer dizer, falando em ciclo de vida, né, mais para frente, que ele pôde, nesse trabalho dele, ele pôde conhecer uma nova namorada, né, onde ele É, teve um novo relacionamento. uma E, fé. e muito, achei assim, muito, né, simbólico isso, né, como a potente, né? vida dele mudou em todos os aspectos, né, mudou, Foi igual a né, ele vida de ficou muito Solange, mais mudou tudo, muito, muito não mais é? alegre, né? E teve, né? Não, Aí e eu acho que tem uma foi no coisa, enterro, Vera. na missa de um colega que tinha morrido, e a moça que estava assim, a moça não, a senhora, né? Uma senhora que estava muito interessada nele, mas que ele não tinha interesse nenhum, ficou possessa quando ele chega com a outra, A namorada. né? Toda. Então, Não, e eu acho muito legal, porque eu acho que esse indivíduo, né, o que ele traz para aquele local de trabalho dele é a força dionisíaca. Porque ali, querendo ou não, todos eram, apesar de não parecer, eram muito mais apolíneos. Era o trabalho, era aquelas coisas que tinha que fazer. E ele traz Dioniso, tanto é que você vê, ele arranca o negócio do computador da casa, não sei o quê. Então ele traz esse prazer do existir. E eu acho que é isso que aqueles jovens ficam contaminados, né? é, Porque às vezes o é, jovem está fazendo a coisa, mas ele não está fazendo prazerosamente, ele está fazendo porque ele tem que fazer, porque ele vai ganhar dinheiro, porque blá, 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 mas não tem o prazer de viver, né? Mais alguém, gente? é. Mas é interessante isso que Solange estava falando, né? Que mudou o sistema todo, movimentou a família toda, os filhos. Exato. E lá também você vê que há uma mudança do casal, que estava assim, o casal já estava, né? Que não tinha mais condições. Ih, está acabando a minha bateria. Não, não está não. Alguém fez um barulho, eu não sei o que que é. Enfim. E o casal que já estava, né, é, prejudicado, porque ela trabalhava muito, não tinha tempo para o filho, não tinha tempo para a filha, não tinha tempo para o casal, Tinha tempo e para ela, né? há uma Nem para modificação ela. ali também, como modificou todos os sistemas, a forma dela trabalhar, a forma dela enxergar, os rapazes também, que você estava
falando dos jovens, né, começar a ter é aquilo que a gente vê em terapia de família, o movimento de um movimenta tudo, né? Todo. Movimenta tudo, Karina, né? Eu fiquei pensando, Karina, eu fiquei pensando, eu vou né? pegar o meu carregador aqui. Fiquei pensando nessa função organizadora que ele traz para ela, né? Assim, e fiquei pensando muito quando Uhum, ele vê o motorista bebendo e que aí ele vai ser o motorista uhum, dela, muito como um desempenho de uma função paterna também, né? Assim, uhum, diante dessa uhum, relação, né, que ele desenvolve com ela. Então, fiquei pensando um pouco nisso também, desse desenvolvimento da função, não sei se faz sentido, mas fiquei pensando nessa questão dessa organização que ele traz para ela e para a vida dela, no sentido de exercer a função paterna. E não uhum. só para ela, como também para todos os meninos, né, do Os outros, né? escritório, né? Ele Uhum, era um uhum, conselheiro, um observador, uhum. exatamente. tranquilizava. Ele tinha mesmo essa função, é bem bonita, de uma forma bem bonita. Eu acho que ele É, faz E um sem ser equilíbrio, né? invasivo, né? Ele Eu acho que ele esperava faz. a É. oportunidade. E é Bem sábio. interessante quando vocês falam, né? A gente vê lá que ele não é muito de falar, ele só fica olhando. É bem como se fosse Dioniso mesmo, né? Que Dioniso, o princípio dele é eu ouvi me vendo, eu olhei me olhando. Então, quer dizer, na hora que ele olha e permite que os outros olhem para si também, né? Ele reequilibra todo um campo de relacionamento, de energia, e acho que ele equilibra aquilo que estava muito desequilibrado, que era um trabalho de muita realização, de muita fazer, mas sem ter alegria, sem ter prazer, sem ter a risada, sem ter é, o eros, né? Que é uma coisa vital, é. né? Ele traz presença, Glorinha quer ele traz falar. Ai, estava sabedoria, esperando né? você, Glória. Vamos Traz lá. conexões, ele traz conexões, né? Conexões humanas, né? Ele leva isso para esse ambiente, muito legal. Alguém mais? Glória quer falar, mas tem que abrir seu microfone, Abrir o Glória. microfone, Abre o Glória. microfone, você está com o microfone fechado. Para falar, será que eu Ela pedi, está em gente? dois lugares, ó. Boa Está aqui. noite. Boa É outra noite. Glória que está falando? Ah, tá, porque eu não pedi, não, só se for outra Glória. Glória É outra Lotti, Glória. que levantou a Precisa mão. ativar o Ah, então tá microfone, Agora, bom. Glória. abre seu microfone, Glória. Você está com o microfone fechado do Zoom. Chama o estagiário aí para abrir o seu Mas deixa eu aproveitar e microfone. dar um abraço em vocês. Um Um abraço em abraço, vocês Chama Glória. todas, que eu estava Chama com Silvia, que saudade. conhece tudo de computador. Chama Silvia, conhece tudo de computador. Tem um detalhe que eu quero chamar a atenção, né, que eu reparei muito no filme, é que essa coisa dele ficar observando em silêncio, né, e ver por onde que ele ia poder auxiliar. Quando ele limpa aquela sujeira toda, aquele lixo todo, ele limpa, ele, ele ficou no ostracismo, né, porque ela não queria aceitar ele. Ela rejeitou muito a chegada dele, né? Então ele ficou ali meio no canto, só observando, vendo aonde que ele podia ser ativo. Aí começou a fazer aquela limpeza dos lixos e então ela começou a reparar da utilidade dele, né? Mas essa coisa dele ficar muito observando incomodou muito ela, tanto que ela manda ele para outro departamento. Né? Lembra dessa história? E aí ela começa a sentir falta dele, né? Quando ela percebe que ele foi mesmo embora e que aquela pessoa que estava ali auxiliando ela não estava mais, ela foi correndo atrás dele, né? E aí ela começou a valorizar muito a pessoa dele. Né? Muito bonito essa coisa dela, da transformação, com a presença dele, né? Com a boa vontade dele e com silêncio, mas ao mesmo tempo um silêncio ativo e útil ali, ela então começou a perceber o quanto de importante é a presença dele ali, né? Uhum. Ele se fez presente
para depois ela sentir a falta, né? É, Muito interessante isso. Ele se fez presente, né? Ele isso está presente, para delicadeza, depois né? ela sentir Sem invasão, com delicadeza, com sabedoria, né? Com observação. Ele era muito observador. E ela, as ações dele eram muito sutis, né? Quando ele viu o ela motorista falou assim, bebendo, eu mandei ele né? para outro departamento porque ele era muito observador. É, interessante. Não, só para posso. Ah, Ieda. Não, Ah, porque eu acho Ieda. que esse filme, né, a gente já viu há tempo, mas ele é bem moderno, né? Que assim, é um bem. idoso, né, que se torna útil, né? Então, na experiência, digamos, de estar nessa posição de idosa, fazendo dança com jovens, foi uma coisa muito, muito impactante. Não tanto para mim, mas como grupo, né? Porque o grupo tinha 40 e poucos, eu já estou nos 80, indo para os 80. Então, os caras olhavam assim, bah, devem ter pensado assim, essa velha só vai atrapalhar a nossa aula. Porque quando né, eu entrei lepre e faceira. Para mim, por mim, pode ter 40, pode ter 50, tem música, estou aí, né? Tô aí. E aí, com a participação do professor, mostrando, o ritmo foi interessante, porque eles começam lento, depois vão aumentando. Tu também vai tendo motricidade para isso. E é impressionante quando termina, todo mundo bate palma para mim. Eles eles jamais acreditam, mas eles não me chamam de idosa, né? Eu jamais acreditei que a Ieda, ah, eles são gentis, né? E aí terminaria a aula junto conosco. Eu disse, gente, eu vou terminar muito mais ainda que vocês, eles morrem de. Então, eu acho que a gente, hoje, está sendo um modelo de um novo etapa da vida que a gente ainda participa, está presente e não causa tanto aquele mal-estar de que tu vai atrapalhar mais do que ajudar. E foi o que ele demonstrou. Ele deve ter entrado e os caras disseram, bom, esse aí vai ficar ali de enfeite, vai ficar ali para ter uma ocupação. E ele se tornou um líder. E realmente, hoje, essa faixa etária que a gente, no caso, muitas de nós estamos, nós somos os que estamos mudando um perfil do que é a pessoa ser da terceira idade e estar trabalhando, estudando, fazendo curso, indo em academia, fazendo dança e participando da vida, né? Porque a gente Namorando. namorando, né? Transando, né? Fazendo tudo que dá para fazer, né? É muito interessante porque esse filme, quando eu entrei na aula, eu me lembrei, bah, tô que nem aquele filme daquele cara, né? Os caras tudo me olhando assim com cara, que barbaridade, vai ser hoje que a gente vai ter que aguentar essa mulher aí, né? Mas foi bom ter mostrado porque elas também ficam com a ideia de que dá para aproveitar o que se tem ainda para ser aproveitado e não ficar esperando tentar da morte, né? Porque, Uhum, teoricamente, tu uhum. começa a dizer, não vou fazer nada, porque né, já passei, já não sei o quê, e a gente vê que a gente pode ser uma referência para muita gente que poderia estar desistindo e querendo também fazer coisas possíveis dentro da sua possibilidade, né? Participando, né? Então, eu tenho grupos de jovens, tenho grupo da idade, tenho grupo de mais idade, e a gente hoje não sente tanta modificação de conhecimento, de troca de ideias. Eu acho que é um momento também de mudança, de observar esse novo grupo que está chegando, que é nós aqui, né? Mostrando que a gente está ainda presente e podendo se divertir também, né? Porque a ideia era ficar em casa. E a minha avó, muito menos que eu, estava sentada em casa, acho que esperando a morte, porque não ia aqui, não ia ali, porque era velha, né? O negócio era velho, era o nome, não que a gente não seja, mas isso não está sendo um fator que afasta as pessoas, porque se a gente apresenta como uma pessoa participante dentro do seu potencial.
e eles vão sentindo que o futuro ainda existe, né? Porque às vezes a gente dá um modelo que o futuro acaba ali, né? Quando tu te aposenta. Eu não me aposentei, mas muitos podem ter se aposentado, mas faz outras coisas, né? Faz cerâmica, faz crochê, faz tricô, né? A Vera faz, a tua filha que faz aquela maravilha com aquelas cadeiras que eu fico encantada de ver aquilo, né? As pessoas vão se aprimorando, né? Eu acho ótimo, né? Eu acho que esse Uhum, filme mostra que a gente só é velho, para mim, quando morre, sabe? Eu acho que enquanto uhum. tem vida, estamos aí, né? Estamos aí É. ajudando Isso, os jovens e sendo e eu modelo. acho, né, que esse filme obriga a gente a ver é que quantas pessoas jovens são velhas Isso. no seu modo de estar na vida, né? E E outra quanto, coisa também, Sueli, hum, que passa a experiência. Esse negócio isso, eu acho que a coisa mais rica é a gente poder passar a experiência para o jovem, que isso é muito visto no filme, né, Vera? Com ele. Desculpa, Uhum. olha, cortei você, Sueli. eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive já tem um tempo, isso não é de agora, não. Mas eu já devia estar. Esse amigo do Fred estava fazendo, acho que 67 anos, 68, e ele fez uma grande, ou eu estava fazendo 70, eu não sei. Ele é um pouco mais velho que Fred, e eu sei que eu e Fred fomos na festa dele, que era um baile de carnaval, porque ele faz aniversário em fevereiro, assim, então na época que nós éramos jovens, existia no Clube Central o baile do Havaí, que era uma semana antes do baile do Carnaval. E ele justamente faz aniversário uma semana antes. E aí ele fez uma festa e tal coisa. Chego lá, menina, encontro com uma amiga minha lá das Priscas Zero de colégio, não sei o quê. E ficamos conversando, não sei o quê. Um determinado momento, puseram um rock para. Aí os jovens estavam lá, que os filhos dele, uma já era até casada. Eu já era avó, Nina já era nascida. Bom, eu sei que eu e ela, minha filha, caímos no rock, paramos, o baile parou. Todo mundo parou, todo mundo olhando pra gente, a gente dançando, tá, tá, tá. Quase morri. E os Sem joelhos, Sueli? brincadeira, assim, quase morri. Mas eu acho que nós também tivemos, eu acho que a turma que nasceu nos anos 44 para cá, nós fomos agraciados, porque nós tivemos uma experiência muito profunda de muitas mudanças na própria história da vida da gente, né? Então, acho que é por isso que a gente tem tanta dinâmica no aqui e agora. principalmente na vida das mulheres, né? Sim, Porque eu as acho que, não, mulheres de modo eram muito, geral, mas também na vida das mulheres, especificamente. principalmente, eu acho que na vida das mulheres, É, porque é, a gente não pode esquecer que até 64 as mulheres não podiam votar. É. exatamente, Começou a nossa reunião falando em votação, né? E até 64 exatamente. as mulheres. E tinha o Estatuto da Mulher Casada, gente. A Tinha, mulher casada não podia é, isso, aquilo, outro. É porque Então, o marido que mandava na mulher, né, não podia Solange? é, sequer ter conta de banco sem autorização do marido, sem que fosse uma coisa. Era uma exatamente. coisa absurda, né? Enquanto Então, que eu, por exemplo, em 64, eu em 64 não, em 67 eu entrei para a faculdade e logo que eu começamos a trabalhar, eu abri conta em banco, eu sozinha, eu era uma jovem, entendeu? Coisa que hum, antigamente era muito complicado, né? é. É. E Eu tinha acho que a aquela gente pegou coisa, umas né, que a mulher. viradas assim muito legais de tempo também. Até o corpo da mulher é o marido que mandava, que eu lembro que eu fui ligar as trompas, aí o médico falou, o marido tem que assinar. É verdade. Aí eu falei, mas por quê? Olha aí, É minha, o que que ele tem que por ver? quê que... Não, porque tá no casamento o marido que mandava. Eu não sabia, graças a Deus eu fiquei sem saber até aquela data. Já É, estava não, perto o doutor Vocês não Clarimécio, eu me fizeram, lembro. Graças a Deus eu vocês fiquei não sem saber. O fizeram doutor curso. Clarimécio, eu me lembro que falou comigo, minha filha, não, a Tica, a secretária instrumentadora,
minha filha, você vai ligar as trompas? Eu falei, olha só, se você me arranjar um homem que me queira, com os 3 filhos e faça mais um, eu não ligo não, mas aquele que está lá fora é um cagão. E ele não quer mais que eu tenha filho, porque ele estava. Esse já veio, ele. Ah, porque o mundo. Então, ele teve que autorizar. Ele teve que autorizar. Mas Mas aí, vocês só com não, a só lei um do pouquinho, divórcio. vocês não são do tempo que eu, quando ia me casar, a minha mãe me botou em todos os cursos para ser uma boa dona de casa. É, Culinária, normal, curso normal, eu como é que era? fiz. Corte e costura. Eu fui aprender Não, piano, corte para e quando costura eu viesse a aprendi para visita fazer eu roupa tocar para mim. piano. Corte e Não, mas costura eu era aprendi para. para fazer roupa para mim, que eu fiz até vestido bordado para mim, para festa. Mas não era para Mas era. casar, não, era para mim mesmo. E, Silvia, fala aí. É o seguinte, eu acho que uma contribuição muito grande para esse momento que estamos vivendo, as mulheres, a humanidade, são as descobertas que estão tendo do nosso cérebro, né? E Sim, da capacidade do nosso cérebro criar novos neurônios. E está comprovado. Então, se a gente põe a cabeça para trabalhar, inevitavelmente formam-se novos, são milhões de neurônios que se formam, que tinha a crença de que, uma vez queimados, não é, se. re- Neurônios morrem, lembra, Sueli? Eles não é. morrem, mas criam-se novos, nascem novos É neurônios. maravilha. Eu acho que isso daí é um fator muito É uma importante, descoberta, né, nova, né, É Silvia, que também é, traz para o ser muito, humano um outro muito, valor. muito muito, bom. inclusive do Covid também, é que eu tenho uma professora que é gerontóloga e fonoaudióloga, sei lá o quê. E de vez em quando ela dá umas dicas, né, dos últimos Uhum. momentos. Então, tem o Covid também, eu não sei, vocês devem estar sabendo, que há muitos casos de gente jovem com Alzheimer, cada vez mais, 35 anos por aí. Então, isso veio para ficar. E foi quando teve pessoas que tiveram Covid forte, ficaram com essa sequela, não sei se pode chamar assim. Mas, então, é uma coisa que assusta, né? Porque é a outra geração. Enfim, mas falei demais. É porque, Silvia, o Covid, ele é uma caixa amplificadora, né? Então, se você já tem uma propensão a, aquilo expande dentro de você, né? Então, eu acho que esses jovens, porque existe um Alzheimer de pessoas jovens, existe um livro, é, Pedalando no Mundo pelo Alzheimer. É uma história de um inglês que, na família dele, todos começavam com Alzheimer muito precoce. Então, ele faz ele faz uma de bicicleta, ele vai nas fronteiras do Canadá com os Estados Unidos, ele vai até o máximo e retorna, guiado por satélites e pela mulher dele, não sei o quê, para angariar fundos para um hospital que existia na Inglaterra para cuidado com Alzheimer. E ele fez avaliações porque ele poderia ter um Alzheimer precoce. Ele não teve, mas um irmão teve, uma irmã teve, que era uma questão familiar. Quer dizer, isso é pré-Covid, entendeu? Essa história é pré-Covid. Então você vê que existem possibilidades. Eu tenho uma pessoa amiga minha, que já é falecida já há bastante tempo. Ela começou com Alzheimer, que nós a princípio pensávamos que era depressão, ela devia estar em torno dos 40 anos. Ela morreu com 65, um vegetal em cima da cama, entendeu?
E a família tem, não de Alzheimer, mas tem umas questões a nível de Parkinson e outras coisas que. Mas ela teve Covid? Foi depois do Covid? Não, é muito antes, isso foi Ah, muito antes. Ela já era ela quando o Covid veio, já era falecida há alguns anos, bastante anos, sabe? Mas eu acho que a gente tem esses novos tempos, apesar dos perigos, né? Uhum, Então a gente está vivendo assim essa coisa somos estagiários na vida. Eu acho que somos novos estagiários na vida. Eu acho que esse filme pega isso pra gente, né? Pra gente estar uhum. se vendo, se revendo, etc. Mais alguém quer colaborar, gente? Dizer mais alguma coisinha para a gente fechar? Eu só queria completar que quando eu recebi a minha primeira carteirinha de estudante, né, no retorno, gente, aquilo foi uma felicidade para mim, poder pagar meia de estudante no cinema, no teatro. Eu apresentava aquela minha carteirinha com Um muito prazer, né, orgulho, Solange? com muito orgulho, gente. Era muito bom ser estudante com a carteirinha Era a Uni, né? Eu acho que era a Uni. Uma coisa assim, Eu não sei como é isso aqui no aham, Rio, mas lá em Natal, as minhas alunas do curso de formação de especialização em terapia de família, todas elas com uma declaração minha, o nossa, né, curso. do CAPES, elas têm carteira de estudante e pagam Não, aqui meia eu acho que aqui só né, serve se for, né, do MEC. que não tem. um ensino, né, de primeiro, segundo ou terceiro grau, ou Ah, pós, né? Não tá. dá para ser qualquer curso com pouca carga horária. Eu acredito que aqui no Rio não seja mais assim, né? Não, acho que É. nunca foi assim. Tinha que ser mesmo primeiro, segundo ou terceiro grau. Mas nosso curso do CAPES, na época, era 560 horas, né, Ana? Era muito, era quase um mestrado. Então, quer Aí eu dizer, não sei, né? Aí eu não mas sei lá tem, informar. até hoje tem. Assim, não elas, porque elas já se formaram, mas outras que mais novas que entraram depois, você podia me mandar o coisa, aí elas vão lá e conseguem carteira de estudante. Interessante, né? Outra, talvez, é uma coisa regional, não sei. E só para voltar ao filme, ser estagiária, né, já mais velha, foi muito bom, né? Foi muito Imagino. proveitoso. Tanto é que eu fiquei na vara da infância até agora, né? Então, é de um outro lugar que a gente entra no estágio, na faculdade, na vida. Sim. É com muito prazer. Eu vi nele também esse prazer, né, de estar ali, de chegar cedo, de sair tarde, de estar o tempo todo dedicado. Uma revitalização, né? O O filme. comprometimento dele com o estágio era muito mais que um profissional ali, né? A É, palavra que Vera gosta, pertencimento, né, Vera? é. Exatamente, exatamente. Sentimento de pertencimento. Eu acho assim, gente, esse filme aborda tanta situação, né? A questão da infidelidade também, Também. quando não se cuida, né, de um relacionamento, como tem a possibilidade de entrar um terceiro na relação. Isso a gente vê Até muito, porque, né, né? Vera, fica o buraco, né? Aí fica um É, buraco, uhum, uhum. É entra. isso, gente. Tem muita coisa esse filme. A gente vai ficar aqui amanhã, a noite toda. Gente, a gente Obrigada, Vera. agradece a vocês. Ó, muito No obrigada final Nós por que do mês que vocês vem terem agradecemos. teremos outro aqui me encontro com ouvindo. outra Foi um colega trazendo prazer. mais pensamentos aí, tá bom? Foi um prazer Beijo, Parabéns, falar com gente. parabéns e vocês. Tchau, obrigada. tchau. Boa noite para Beijo, Obrigada. boa todos. Boa noite. noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Meninas,